falsos ungidos, tentando esconder e tirar o poder da palavra manifestada nesse dia. É isso que o diabo quer fazer, esconder o que aconteceu nessa última era, porque a palavra manifestada desse dia é Cristo identificado. É por isso que ele quer fazer as pessoas crerem que nessa era somente veio um profeta, um grande profeta. Ele não quer deixar as pessoas perceber que nessa era foi o próprio Filho do Homem, a manifestação de Deus literal, no meio do seu povo outra vez, em plenitude corporal. É isso que o inimigo quer fazer as pessoas não verem. Dois 2:9-4, a festa das trombetas. O último sinal que Abraão, e nós somos a semente real de Abraão, a noiva. O último sinal que Abraão viu antes que o sinal prometido viesse, o filho prometido viesse, foi o quê? Deus na forma de um ser humano, que podia discernir os pensamentos das pessoas. Um homem, não uma dúzia. Um homem. Não importa quantos personificadores. Eles tinham um. E ele discernia os pensamentos que havia ali. O quê? E a próxima coisa que aconteceu, Abraão e Sara voltaram a ser um jovem e uma jovem. Sabemos disso. Sabemos disso. Então, um somente, um homem somente. E nesta era, quem foi esse homem? O último sinal já aconteceu para a igreja nesses últimos dias também. E quem foi essa carne humana? Esse homem? É fácil, é só você ver as evidências, ver a identificação, que é discernir os pensamentos dos corações das pessoas. Quem foi a pessoa que manifestou isso nesta era? A primeira pessoa. Foi o irmão William Marion Branham, em 1949. A primeira pessoa, o primeiro homem, depois desses 2000 anos de cristianismo, foi ele. Depois dele vieram os personificadores, como foi lá com Moisés. Moisés veio primeiro, fez os sinais, depois vieram Jambres e Jambres, né? E fizeram ali algumas coisas ali, imitando Moisés. E nesta era foi a mesma coisa, né? Tem surgido tantos imitadores, até mesmo pessoas, né, que professam crer no irmão Branham, estão aí discernindo corações, né? Mas, coitados, né, não consegue produzir a coisa perfeita, né? Não consegue falar o nome da pessoa, nem o endereço, nem declarar a cura da pessoa, e fica aí personificando e dizendo que o Filho do Homem está ali. Mas tudo mentira, mas somente um homem. E nesta era foi o William Marion Branham. Não pode ser dois homens, três, uma dúzia. É o que está aqui, somente um homem. Então isso prova que isso é falso, né? Isso é falso. Então essa heresia fala que Cristo já voltou, né? Essa última heresia que estamos aqui agora comentando sobre ela, fala que Cristo voltou ali em 28 de fevereiro de 1963, e fala que foi aquela nuvem de anjos que trouxeram a mensagem ali para o irmão Branham. Porém, o irmão Branham nunca falou isso. O irmão Branham sempre, depois dessa data, sempre professou que Cristo ainda não tinha voltado, e que ele estava esperando a vinda de Cristo. Essas pessoas alegam que era uma outra vinda, como se houvesse mais do que 3 vindas. Mas o irmão Branham só fala de 3 vindas. Não existe 4, 5 vindas de Jesus Cristo. Isso aí é heresia. É heresia. Qualquer pessoa que pregar que Cristo vem 4 vezes, 5 vezes, isso é heresia, irmãos. Cristo vem somente 3 vezes. Isso está nas mensagens
cisternas rotas, no parágrafo 12, de cisternas rotas, parágrafo 12. Essa mensagem foi pregada em 26 de julho de 64, portanto, um ano depois da vinda da nuvem ali de anjos, né? Agora, eu de certo modo tenho sido muito franco ao lhes falar sobre a mensagem, e algumas pessoas podem estar com a impressão de que acho que Jesus virá de manhã, ou hoje à noite. Eu não digo que ele virá. E novamente pode ser que ele não venha até a semana que vem. E poderia ser ano que vem. Poderiam ser 10 anos, eu não sei quando ele virá. Porém, há uma coisa que quero, sempre conserve na lembrança, esteja pronto cada minuto ou hora, está vendo? Que se ele não viesse hoje, ele poderia estar aqui amanhã. Assim somente mantenha isso em mente, que ele vem. Põe somente que ele vem. Jamais põe somente que ele já veio, porque isso aí é heresia. É pura, então, somente heresia. Essa coisa que ele já veio. Ele não veio, irmão. O que aconteceu foi o último sinal. O Filho do Homem se manifestou como Abraão, lá para Abraão, antes do Filho prometido vir. Mas não foi a segunda vinda, foi o último sinal. Então, sempre tenha isso em mente. Jesus vem, ele vai voltar pela segunda vez. E não sei em que tempo será a minha última hora nessa terra. Nem sabe nenhum de nós. E não há nenhum de nós que saiba quando ele virá. Ele nem mesmo sabe. Ele próprio, por suas próprias palavras, ele disse: o Pai somente sabe quando ele virá. Nem mesmo o Filho sabe quando ele virá. É quando Deus o envia a nós novamente. Mas estamos esperando pela sua vinda. Os eleitos estão esperando pela sua vinda. E se ele não vier em minha geração, ele poderia vir na seguinte. Se ele não viesse naquela, ele virá na seguinte. Porém, para mim mesmo, eu não vejo quase nenhum tempo de resto. Eu somente, para mim, poderia acontecer a qualquer minuto. Agora, isso não significa agora que você verá os céus mudarem e todo. E essa não é a vinda de que estou falando. Estou falando do arrebatamento. O arrebatamento, irmão, será secreto. Ele não está falando da terceira vinda, que será nas nuvens, né, que nós veremos, né, nós não, as pessoas que estiverem na terra verão o sinal do Filho do Homem. As pessoas dizem que o sinal do Filho do Homem nas nuvens já aconteceu. Heresia, irmãos. O Mombrana fala que esse sinal do Filho do Homem será depois da tribulação ainda, na terceira vinda. Que todos os olhos o verão e plantearão. É a terceira vinda de Jesus Cristo que todo olho o verão. E eles falam que a Escritura já se cumpriu. Heresia. Veja, ele produz 3 vindas. Ele vem em 3 filhos, nomes. Ele vem numa trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Veja, tudo isso, o mesmo Cristo, o mesmo Deus, o tempo todo. Agora nós sabemos que ele vem para trazer 3 obras de graça: justificação, santificação, batismo no Espírito Santo. Tudo em Deus é completo em 3. Agora no 15 ele fala: e assim ele vem a primeira vez para redimir a sua noiva. Ele vem segunda vez como um arrebatamento para levar embora a sua noiva. Ele vem terceiro com sua noiva, rei e rainha. Depois é aí quando muitas pessoas estão esperando a vinda. Porém, quando ele vem desta vez, quase ninguém, exceto aqueles que estão prontos, saberão quando ele vem. Haverá simplesmente uma ausência de pessoas. Eles não saberão o que lhes aconteceu. Elas serão arrebatadas no momento e que simplesmente vêm a estar ausentes. Transformadas
no momento, no abrir e fechar de olhos, de modo que apenas esteja pronto para isso. Seria horrível alguma manhã dar falta de um amado, ninguém poderá encontrá-los. Não seria demasiado ruim saber que já passou e você não notou? Assim somente se mantenha perante Deus, perante Deus. Cisternas rotas, 12 ao 15. Também aqui no Futuro Lar, no parágrafo 284, o irmão Branco nos fala: tudo tem que estar em três. Jesus vem 3 vezes. Ele vem uma vez para redimir a sua noiva, a próxima vez para levar a sua noiva, a vez seguinte com a sua noiva. Então, 3 vindas. Não existe 4 vindas, 5 vindas. Isso aí é tão somente heresia. Mas esses grupos dizem que essa escritura já se cumpriu. Mateus 24, versículo 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos de uma outra extremidade da terra, né, irmão? Aí eles falam que isso aqui já se cumpriu na vinda da nuvem de anjo ali em 63, ali, em fevereiro, 28 de fevereiro. Eles falam que isso aqui se cumpriu ali, o sinal do Filho do Homem foi aquelas nuvens. Que tonteria, irmão, que coisa, né? Aqui fala bem claro, e logo depois da aflição daqueles dias. Esse aqui depois da tribulação. Essa aqui é a terceira vinda, nem a segunda vinda não é, terceira vinda. Eles não sabem discernir, distinguir quando é o último sinal, que já aconteceu, quando é a segunda vinda, que só a noiva o verá nas nuvens, será arrebatada, encontrar ele nos ares, como lemos aqui na festa das trombetas, 303. Eles sabem discernir quando será a terceira vinda de Cristo. Aqui é a terceira vinda. Né? E as estrelas cairão dos céus, e a potência do céu serão abaladas. Isso aqui é tribulação. É quando vem os 2 profetas e vão mexer na natureza. Eles vão abrir esse selo e causar todo esse dano na terra. Depois disso, na terceira vinda, sim, Cristo vem nas nuvens com a sua igreja. É isso aqui. E eles falam que isso aqui já se cumpriu. Que cegueira. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. Quem se lamentou, irmão, com essa nuvem aí que apareceu em 63? Toda nação se lamentaram com isso? Choraram? Não, eles nem perceberam que ali era Deus trazendo os selos para revelar os mistérios dos 7 selos, irmão. Eles nem perceberam. Aqui está falando que todas as nações, todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e glória. Então não enquadra, irmão. O que eles ensinam, o que eles falam, não tem o menor sentido. Olha como Vana fala aqui. A revelação de Jesus Cristo, no capítulo 27. Agora, onde estará a igreja gentia enquanto Jesus está dando-se a conhecer aos seus irmãos? Recorde que a noiva de José com os 2 filhos estava no palácio, pois José tinha ordenado que todos me deixem, façam-nos todos saírem de diante de mim. Portanto, a noiva gentia estava escondida no palácio de José. Aonde irá a igreja gentia no arrebatamento? Para dentro do palácio. A noiva será retirada da terra. Ela será arrebatada antes da grande tribulação, a encontrar seu Senhor nos ares, está vendo? Nos ares. A noiva vai encontrar Jesus nos ares. Fisicamente, como estaremos lendo daqui a pouco. Cristo veio fisicamente na segunda vinda. A primeira foi fisicamente. Ele ressuscitou fisicamente, com o mesmo corpo dele. A segunda também, ele virá fisicamente. Fisicamente, com o mesmo corpo que ele caiu na terra, que ele morreu, que ele ressuscitou. E a terceira também será fisicamente.
a própria Bíblia diz que os judeus vão lamentar e perguntar para ele: que feridas são essas nas tuas mãos? Tuas mãos. Né? Tuas mãos. E Jesus vai olhar para eles e falar: são as feridas com que fui ferida na casa dos meus amigos. E os judeus ali vão separar em família e chorar por terem matado Jesus. E verão o sinal na mão de Jesus. Isso é físico, mas literal. Não crê nessas mentiras aí que esse povo estão falando, enganando as pessoas com as palavras bonitas. Vamos ficar com o que a palavra de Deus diz. Por 3 anos e meio, enquanto a ira punitiva de Deus é derramada, ela estará na grande ceia das bodas do Cordeiro. Então ele retornará, deixando sua noiva na casa de seu pai, enquanto se dá a conhecer aos seus irmãos. Nesse mesmo tempo, o pacto anticristão que os judeus fizeram com Roma será quebrado. Roma e seus aliados então enviam suas tropas para destruir todos os judeus tementes a Deus e fiéis à palavra. Mas enquanto eles vêm contra a cidade para destruí-la, aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem, com seu poderoso exército para destruir aqueles que andam destruindo a terra. Você viu aqui? Esse sinal do Filho do Homem será depois da tribulação, será a terceira vinda de Cristo, irmãos. Mombrano explicando isso aqui. Você vai ficar com o Mombrano ou com esses falsos ungidos? Com esses homens que dizem que estão pregando a mensagem? Eles estão pregando seus próprios conceitos, suas próprias filosofias, entendimentos. Com o inimigo desbaratado, Jesus então vem e apresenta-se aos 144 mil. Tendo visto seus poderosos atos de salvação, eles chegam a combater seu poder, mas também chegam a conhecer seu poder, mas também ao verem suas feridas, ver suas feridas, tá vendo? Eles verão literalmente, fisicamente, ao ver as suas feridas e saberem que eles o tinham rejeitado até aquele tempo, os faz chorar na agonia do terror e temor, assim como fizeram seus irmãos de outrora, quando estavam diante de José, tendo forte medo de que fossem mortos. Mas, como José disse, não fiquem zangados com vocês mesmos. Está tudo bem, Deus estava em tudo isto. Ele fez isso para conservar a vida. Da mesma forma, Jesus expressará paz e amor para eles. Então, irmãos, esse sinal do Filho do Homem nas nuvens será na terceira vinda de Jesus Cristo. A primeira vinda foi física, a segunda será física e a terceira também será física. Isso está na mensagem, vamos ver aqui, três classes de crente, né? 96. Essa é a razão porque eu creio que quando essa noiva for chamada fora e eleita e posta no livro da vida, haverá um som desde o céu que fará entrar um tal batismo do Espírito Santo nessa noiva, que a tirará da terra em uma graça de rapto. Deus prometeu: não me preocupa quanto a ciência e quantos astronautas eles alistem e tudo mais, e quantos milhões de milhas possam ver. Eu não me preocupo com nada disso. Há um céu e há um Jesus Cristo literal ali, que virá na forma de um corpo. Viu? Há um Cristo literal, um céu literal, e há um Jesus literal ali, que virá na forma de um corpo, para receber a sua igreja para si. Não importa quão velha a história pareça, ainda é a verdade. Deus assim disse, é isso os crentes creem. Os crentes na mensagem creem nisso aqui, e Jesus virá de uma forma literal, física. Agora, só que também, os crentes creem também que nessa última era, Jesus se manifestou de uma forma literal também, em carne humana, só que usando
a carne humana do seu filho do homem, né? O irmão Branham. Porque nessa última era também, Deus manifestou em carne humana. Isso aí está na mensagem, em várias mensagens, que Deus manifestou em carne humana nessa última era. Só que isso não foi a segunda vinda. Foi o último sinal. Você tem que fazer isso, distinguir isto. Distinguir a manifestação literal de Deus nessa última era, como filho do homem, que foi através do seu profeta, e a sua segunda vinda, que será também literal, mas será no mesmo corpo com que ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. A segunda vinda é no próprio corpo dele. Nessa última era não, nessa última era ele usou um corpo humano, né? Um corpo que nasceu em pecado, foi formado em iniquidade, veio ao mundo falando mentira, que foi o corpo do nosso amado irmão Branham, um homem. Pergunta e resposta também, o irmão Branham nos fala isto. Pergunta e resposta 47. Que tipo de corpo terá o iníquo na última ressurreição, no grande trono branco do julgamento? Aquele pecador se levantará na ressurreição para ser julgado no corpo que ele cometeu o pecado. Bem, ele terá que passar pelo julgamento na ressurreição. A ressurreição não é uma substituição, é fazer levantar aquilo que caiu. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, ele estava com o mesmo corpo que havia caído. Ele levantou naquele mesmo tipo de corpo. Nós levantaremos do mesmo corpo que caímos. É uma ressurreição, não uma reposição. Agora, a Bíblia diz que nós seremos julgados de acordo com os pecados cometidos no corpo. E quando o ímpio se levantar, ele será julgado no mesmo corpo que ele pecou. A mesma coisa. Então Jesus ressuscitou no corpo. Quando o Bana fala que ele voltou para a forma original dele, da coluna de fogo, quer dizer que quando ele veio aqui na terra, ali, quando ele se deu a conhecer a Paulo ali, eu sou Jesus quem fala contigo, ele estava na forma da coluna de fogo outra vez. Isso não anula isso aqui, não anula que o corpo dele está no céu, na intercessão. Quando ele morreu, ele foi ascenso ao céu, nesse corpo, é o que está aqui. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, ele estava com o mesmo corpo que havia caído. Do parágrafo 48, de pergunta e resposta número 15. Ele estava com o mesmo corpo que havia caído. Ele levantou naquele mesmo tipo de corpo. Né? Então ele levantou no mesmo tipo de corpo. Só que quando ele voltou ali, em Pentecostes, ele veio na forma da coluna de fogo. Se dividiu entre os irmãos na forma da coluna de fogo. Porque ali não foi a segunda vinda dele. Ali foi a vinda dele na forma do Espírito Santo, na forma do Filho de Deus. Então ele veio na forma da coluna de fogo. Agora, nessa última era também a mesma coisa. Ele veio, não foi a segunda vinda dele, foi a forma dele, ele mudou a forma dele de Filho de Deus para se manifestar como Filho do homem. Mas foi o último sinal, não foi a segunda vinda dele. Então as pessoas não conseguem compreender isso, não conseguem compreender, né, o que a palavra ensina. Eles ficam com algumas coisas e não conseguem crer na mensagem num todo. É igual ali na mensagem, o intervalo no parágrafo do intervalo 25 de intervalo, vamos ler aqui, o intervalo 25, aonde está escrito: agora recorde, o sétimo anjo estará sobre a terra no tempo de sua vinda. Assim como João estava pregando sua mensagem quando veio o Messias. João sabia que ele viria, porque cabia a ele introduzi-lo. E sabendo pelas Escrituras, ali em Malaquias capítulo 4, que deve haver um semelhante a João, um Elias ao qual pode chegar a palavra de Deus. E ele deve revelar por meio do Espírito Santo todos os mistérios de Deus. E restaurar a fé dos filhos, outra vez a fé dos pais, apóstolos. Restaurar todos os mistérios sobre os quais tem conjecturado por todos esses anos.
denominacionais. Isto é o que nos diz a palavra. Eu unicamente sou responsável pelo que ela diz. Assim está escrito, e é a verdade. Agora vemos que esse livro selado com 7 selos é o mistério da redenção. É um livro de redenção de Deus. Agora, nesse tempo, todos os mistérios devem ser consumados quando esse mensageiro começar a proclamar. Agora, aqui temos ao anjo sobre a terra, e logo outro anjo, um mensageiro poderoso que vem descendo. Esse anjo é um anjo terrestre, um mensageiro, porém aqui vem um do céu com um pacto, o arco-íris. Esse só pode ser Jesus Cristo, tal como estava em Apocalipse capítulo 1. E em meio dos 7 candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem. E também no capítulo 4, e o que estava sentado era, ao parecer, semelhante a uma pedra de jaspe e sardo, e havia um arco celeste ao redor do trono, semelhante ao aspecto da esmeralda. Né? O intervalo traduzido aqui pela palavra original. Né? Pela palavra original. Então, as pessoas tomam aquilo ali, isolam aquilo ali, e esquecem o resto da mensagem. Fala que Jesus já veio, por quê? Porque Mombrana estava ali, e veio a ele os 7 selos, e que ele morreu, então, interpretando ali, isolando ali, esquece o resto, né? O resto da mensagem. Aonde Mombrana fala que Jesus não veio, mas ele fala que veio. Não, tinha que vir porque o 7º anjo tinha que estar aqui no tempo da sua vinda. Isola isto e esquece o resto da mensagem. Não prossegue, né, no que o Mombrana ensina. Ele simplesmente para ali e ignora o resto. Né? Sendo que a mensagem, a revelação, veio Mombrana gradativamente. Né? Gradativamente, né? A palavra vinha vindo a ele, e ele ia tendo aquela revelação, ia vendo as coisas acontecendo. E muitas coisas, né? Muitas coisas, ele deixava. Igual ali um dia para contar para ele, Mombrana, o corpo celeste vai ter sentido, vão ter corpo lá. Na mensagem, pergunta e resposta sobre Gênesis, o Mombrana fala, não, lá não teremos corpo, não teremos sentido, teremos nuvens, eu vou ver o Mão Névoa lá, e vai ser uma nuvenzinha, não vai dar para pegar na mão dele. Só que depois de 6 anos, demorou 6 anos, olha só, 5, 6 anos, Mombrana ensinando isso. Aí um dia Deus chegou e falou assim, vem aqui, levou ele além do Cortinho do Tempo, revelou para ele que lá do outro lado nós vamos ter corpo sim, vamos ter sentido, seremos perfeitos, nós teremos todos os 5 sentidos perfeitos lá no céu, e teremos corpos lá no céu. Né? Então as pessoas não percebem isso, as pessoas não conseguem discernir isso. É o caso disso aqui, né? Sendo que no próprio selo, depois no 7º selo, o Mombrana fala, Cristo ainda não voltou, né? Tá no 7º selo 169, né? 7º selo 169. Vamos ler aqui? 169. 169. Por sua ajuda com seu povo, que assim eles se mantenham olhando para diante, esperando a próxima vinda de Cristo. Não me pergunta, irmão Brana, quanto tempo falta? Talvez faltem 20 anos, talvez 50 anos, ou mesmo 100 anos, eu não sei. Porém, talvez também venha amanhã, ou ainda esta noite. Eu não sei quando ele virá, quando Jesus virá. E as pessoas, não. Foi a vinda de Cristo? Sim, aconteceu a vinda de Cristo já. Mas eu falei que não, mas as pessoas querem saber mais que o Mombrana. E o que diz que o sábio está equivocado, o Mombrana fala. Aquele que sabe o dia que Cristo veio, né, o que vai vir, está equivocado. E o que diz que o sábio está equivocado, não saberão. Só Deus o sabe. Só Deus o sabe. Né? E o 7º selo sabemos que é isso, que é a vinda de Cristo. Né? Os trovões é a vinda de Cristo, quer ver? Os trovões ainda não se cumpriram. O 7º selo, 141. 141. Né? É a vinda de Cristo. É o mistério da vinda. Está tudo ali. Né? E o Mombrana não sabia quando seria isto. Não foi revelado para ele. Porém, tão certo como estou aqui de pé, aqui na plataforma, 51, 7º selo. Tive a revelação que revelou isto, e é numa maneira tríplice.
E agora, com a ajuda de Deus, quero lhes falar de uma parte disso. Então vocês, primeiramente, vejamos isso. Aqui está a revelação para dar começo, porque quer dizer-lhes o que é. O que sucedeu é aqueles 7 trovões que ele escutou e que lhe foi proibido escrever. Esse é o mistério detrás desses 7 trovões consecutivos que saíram. Então o 7º selo é esse mistério atrás dos trovões. Estão unidos.